Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, Pai exaltado e glorificado seja o seu santo e maravilhoso nome, Deus, porque Tu és o Criador, ó Pai do universo, ó Pai, e todas as coisas e todas as pessoas e tudo, ó Pai, depende de Ti, ó Pai, é feito por Ti, ó Deus, e nós te agradecemos e louvamos pela Sua grandeza, Pai, e que ainda com a Sua grandeza o Senhor se lembra de nós e teve misericórdia e nos salvou, ó Pai, nos trouxe aqui com vida hoje, ó Deus, nos deu saúde para estarmos na Sua casa nessa manhã, ó Deus. Eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui, ó Deus. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e que em cada momento o Senhor está conosco, ó Deus. Mas eu venho te pedir perdão, ó Deus, pelos meus pecados, pelos pecados da sua igreja, pelos pecados dos nossos filhos, ó Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus, que nós temos errado constantemente, ó Deus. Nós temos ofendido o nome do Senhor, ó Pai. Pai, nós temos, ó Pai, desobedecido Suas leis, ó Deus, eu te peço perdão por isso, ó Deus. Pai, tem misericórdia de nós hoje, ó Pai, nos traz a palavra que o Senhor quer, ó Pai, falar nos nossos corações, ó Deus. Transforma as nossas vidas, transforma o nosso caráter, ó Deus. Nos faz pessoas fiéis, ó Pai, a Ti, ó Deus. Pessoas que Te amam, ó Pai, e amam os irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Florivan está com o microfone aí, né? Eu queria que os irmãos, com muita sinceridade diante do Senhor, os 5 irmãos, falassem para mim por que estão aqui hoje, mas com sinceridade de coração. Ok, irmão? Por que está aqui hoje? Qual que é o seu motivo de ter vindo aqui? A irmã Tânia, a irmã Hilda, com sinceridade de coração. Pela minha dependência de Deus, pela minha fraqueza, né? Amém. Por necessidade de estar perto de Deus, para estar buscando, né? Amém. Direção dele na minha vida, porque a gente sem Ele não é nada, irmã. Amém, Juliana, a gente né? não é nada. A gente está aqui nascendo a cada dia, né? Renunciando ao nosso eu. E porque somos miseráveis mesmo. A gente necessita muito, muito, muito dele. Amém. Irmã Hilda. Eu estou aqui pela misericórdia dele e porque eu sou totalmente dependente dele. Amém. E não há outro Deus igual a ele. Amém. Mais alguém? Tem algum motivo para estar aqui hoje? Irmã Rosilda, Florivan. Eu estou aqui para aprender da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus me trouxe em segurança e volta com segurança. Eu confio nele. Amém. Em nome de Jesus. Mais alguém? Tem algum motivo para estar aqui hoje? Porque não há outro lugar melhor de estar. Amém. Não há outro lugar melhor. Isso mesmo. Mais alguém? Então, nós vamos abrir nossas Bíblias para a gente iniciar em João 6. Ou pode falar, irmã? Porque eu preciso de Deus e quero Amém. aprender cada vez mais. Amém. Isso mesmo. João 6. Então, nós vamos ver aqui, por que as pessoas servem a Deus? Por que nós servimos a Deus? E a maioria, eu creio que a maioria de nós tem servido a Deus com motivações erradas. Que os irmãos falaram, está tudo certinho. Mas a maioria de nós, no fundo do nosso coração, serve ao Senhor com motivações erradas. E vamos ver como é que aquele povo também servia a Deus. Em João 6. É um textinho um pouco grande, mas nós vamos lendo ele aos poucos. Nós vamos ler agora o primeiro versículo só. É a multiplicação de pães e peixes. João 6:1 diz: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço?
Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. A nossa pregação hoje é essa: servindo a Deus com motivações erradas. Verso 1 diz: depois dessas coisas. Que coisas eram essas? Essas coisas estavam aqui em João 5. Volta só o texto aqui de João 5:1. O que está escrito ali em cima? A cura de um paralítico. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam buscando Jesus porque ele tinha curado um paralítico anteriormente. Então, ele tinha feito diversos milagres lá em Jerusalém. E eles estavam indo atrás de Jesus para ver milagres. Eles não estavam indo atrás de Jesus para ver quem ele era, para ver o que ele realmente tinha a oferecer. Mas eles estavam indo atrás de Jesus por causa de coisas terrenas e perecíveis, por causa de pão. E hoje nós somos assim também. Nós temos muitas vezes motivações erradas para servir a Jesus. Às vezes no fundo do nosso coração a gente sabe disso. E a gente vai na igreja, a gente se dedica esperando coisas de Jesus. A gente vai na igreja porque a gente quer cura. A gente vai na igreja porque a gente quer um casamento. A gente vai na igreja porque a gente quer ficar livre das dívidas. A gente vai na igreja porque quer uma casa. A gente vai na igreja porque quer um carro novo. A gente pode ir na igreja por diversos motivos. Mas muitas das vezes a gente não conhece esse Jesus. E Jesus adverte nesse texto para os puros segui-lo com motivações erradas. Então nós vamos ler aqui, ó. Tinha no verso 2, 6:2. Eles tinham visto diversos milagres e tinham visto a cura do paralítico. E numerosa multidão o seguia. E hoje também, muitas pessoas vão aos templos. Vocês vão aqueles templos que diz que fazem milagres, tudo está sempre lotado, né? E tantas pessoas vão atrás de Jesus. Hoje, nesse horário, tem várias pessoas em diversas igrejas. Tem gente comprando lencinho, tem gente comprando aguinha. Tem gente para todo lado. São numerosas pessoas que frequentam os templos. Mas qual a motivação? A maioria, 99%, é para benefício próprio. É porque quer alguma coisa do Senhor. E aqui também eles olharam para Jesus procurando um benefício. E hoje, igualmente, as pessoas buscam benefícios. E nós temos uma coisa no nosso coração. Todos nós somos egoístas. E nós queremos coisas para nós o tempo todo. Mas quando Jesus fez esse milagre aqui, ele tinha uma finalidade. Os milagres de Jesus, todos tinham uma finalidade. O milagre não era o fim e nem o que Jesus queria fazer. Ele tinha uma finalidade que, através desse milagre, ele gostaria de fazer alguma coisa. Então, nós vamos continuar isso aqui, ó. Então, numerosa multidão o seguia, porque tinha visto o que ele tinha feito. Será que Jesus estava se alegrando desse povo? Será que ele estava contente que essa numerosa multidão que estava o seguindo? O que vocês acham? Ele estava feliz? Eles eram dedicados, eles estavam lá.
estavam indo atrás de Jesus. Lá no lugar difícil, né? Eles estavam indo lá, então eles estavam dedicando. O que vocês acham? Jesus estava contente ou Jesus estava triste? Alguma opinião? Pode dar opinião. Bom, eu não vou usar nenhuma das duas afirmações, nem contente nem triste. Eu vou usar que Jesus estava cheio de misericórdia. Por isso, ele, vendo que a maioria da multidão não queria o que era realmente necessário, que é uma vida aos pés do Senhor, ele estava dando mais uma oportunidade para que as pessoas pudessem entender que ele era o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele usou desse milagre, ele teve misericórdia, porque eles estavam 3 dias sem comer. Aqui falam 5.000 homens, mas eles não contavam mulher e não contavam criança. Só contar 2 crianças para cada casal, já tinha 20.000 pessoas. 20.000 pessoas, 3 dias sem comer, eles estavam fracos, estavam com fome. Jesus fez esse milagre de misericórdia, mas não era isso que ele queria. Então ele fez esse milagre maravilhoso, sim, mas tinha uma finalidade. Mas ele ficou triste, sim. No verso 15, o intuito daquele povo não era ser salvo, não era ter a redenção dos seus pecados. O intuito daquele povo era fazê-lo rei, era tirar o reinado físico que eu falo, rei mesmo lá daquela época. O intuito era fazer ele rei, porque achava que ele podia dar muitos benefícios. Eles falavam assim, ele vai ser rei, então ele vai resolver muitos problemas. E Jesus, vamos ler o versos 15, João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se sozinho para o monte. Então Jesus, o intuito dele não era ser esse tipo de rei que eles queriam. Ele queria ser o rei da vida deles, do coração deles. Ele queria a redenção. Mas eles queriam fazê-lo rei terreno. E ele não estava alegre com isso, não. E aí, Jesus, ele sempre muito amoroso, sempre muito misericordioso, só que ele adverte também. Agora, ele vai mostrar qual deve ser a nossa motivação. Então nós vimos que nós temos errado como esse povo. Muitos de nós viemos na igreja então para buscar coisas. Eu venho porque eu estou doente, eu quero ser curado. Eu venho por causa disso, eu venho por causa daquilo. Então no fundo do nosso coração nós sabemos disso. Exatamente como aquele povo, nós não somos nada diferente deles. Verso 25. Qual é a nossa motivação? Verso 25. O que aconteceu agora? Jesus, ele pregou lá e ele foi para outro lugar. Ele entrou num barquinho e foi para outra cidade, para Cafarnaum. Então vamos ver o que aconteceu. Vou começar no 22, na verdade. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus aqui, ele divertiu já. O povo saiu então, estava lá dormindo, comeu, dormiram, estava com a barriga cheia. Quando eles acordaram, eles viram que Jesus já tinha ido para o outro lado. Eles pegaram o barquinho e foram atrás de Jesus. Mas chegando lá, Jesus os advertiu.
Ele falou assim, então, ó. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Esse viste sinais aqui, quando diz, ele está querendo dizer o seguinte: vocês me procuraram não porque compreenderam o meu ensino. Eles não compreenderam nada que Jesus queria. Eles foram lá porque eles queriam sinais, eles queriam comer pão, eles queriam coisas terrenas. E foi por isso que eles foram atrás de Jesus. Então eles não entenderam nada. Resumindo, não entenderam nada que Jesus falou. E Jesus ficou bravo aqui e ele advertiu. Eles não estavam lá para o adorar como rei. Eles estavam lá para pedir coisas e para ter coisas. E muitas vezes nós vamos na igreja com esse motivo. Hoje eu vim na igreja porque minha casa nós está um desastre. Eu vou lá na igreja pedir para Deus para consertar minha casa. Eu vou lá na igreja pedir porque eu quero muito casar. Então eu vou lá na igreja pedir um casamento. Então nós não somos nada diferentes daquele povo. Aquele povo queria coisas terrenas. Não pensava em nada na vida eterna. Assim como nós não pensamos também na vida eterna. E eles eram dedicados. Eles pegavam barquinho, eles iam no calor, eles iam atrás. Não era pessoa relaxada. Ah, para mim eu estou mais ou menos. Se der para eu vir, eu venho. Se não der, eu não venho. Se der para eu chegar no horário, eu chego. Se não der, eu não chego. Se der para eu ler a Bíblia, eu leio. Se não der, eu não leio. Se der para orar, tudo bem. Se não der, não tem problema nenhum. Eles não eram esse tipo de gente. Eles eram pessoas dedicadas. São aquelas pessoas que estão firmes na igreja. São estes. Eles estão firmes. Eles estão fiéis. Mas o coração deles está totalmente longe. E as motivações são totalmente erradas. Assim como nós. Eles acham que sacrifícios vão fazer eles chegar perto de Deus. Então anda de joelho na escada. E faz campanha e faz vigília. Só que com motivações erradas. Pensando coisas erradas. Vamos ler verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus ele pede aqui para a gente não buscar coisas temporais, coisas que vão passar, coisas físicas, que essa não seja a nossa motivação. E a comida que subsiste para a vida eterna, Jesus, ele quer nos livrar dos pecados. Ele quer a nossa redenção. Ele quer nos tirar do lamaçal do pecado. Ele quer nos tirar do inferno e levar para junto dele. Ele quer que nós o adoremos pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo único filho dele que ele mandou. Ele quer que nós o adoremos e nós pensemos lá no céu. E a nossa mente é tão pequenininha que a gente pensa tanto aqui na terra. Só que aí o povo viu e falou assim: ah, esse aí não está com nada não. Não é mais esse que eu quero. Eu quero faz tudo para mim. Eu quero esse Deus que eu peço, ele vai fazer para mim. Eu quero uma igreja que vai fazer as coisas para mim. Qual que é o objetivo da igreja? Algum irmão me fala, qual que é o objetivo da igreja? Qual que é o objetivo da gente estar na igreja? Para que serve eu estar aqui? Ofertar um culto ao Senhor. O que mais? Ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus e levar o evangelho. Então a igreja, os irmãos não estão aqui para servir um ou outro. Claro que nós vamos estender a mão e tudo, só que o objetivo é levar o evangelho. Então a motivação está errada. Se você vem na igreja para ser servido, está totalmente errado. Você tem que vir na igreja para servir ao Senhor e aos irmãos. E aqui eles não queriam servir Jesus, então eles já ficaram bravos. Falavam, esse mestre aí, esse não é o Messias que eu estou esperando. Por isso que muita gente larga da igreja, fala assim, ele não me deu, vou embora. Vim aqui, dediquei, fui firme, mas ele não deu o que eu quis, então tchau. E eles se decepcionaram também.
Verso 30. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Então aqui eles botaram Jesus na parede. Uai, mas eles não estão gostando dessa conversa, não. Essa conversa não está boa. Botaram Jesus na parede e falaram: então o que o senhor vai fazer para que a gente creia no Senhor? Olha como é que já mudaram. Primeiro eles queriam servir, queriam ir atrás e tudo, mas depois da prensa de Jesus, uai, mas isso aí não está rolando, não vai ser bom para mim não. Verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então eles falaram assim para Jesus: Jesus, deixa eu te falar, para eu crer no Senhor, o Senhor pode fazer milagre. Eu vi o milagre do maná que foi muito grande, então o Senhor faz um maior para que eu creia em ti. Eles botaram Jesus na parede. Igual acontece hoje. Repreendo isso, repreendo aquilo. Eu não aceito. Eles botaram Jesus na parede da mesma forma. Não aceito isso não. Essa conversa não está boa. Então, de seguidores fiéis, passaram para pessoas que botaram Jesus na parede. Porque não fizeram o que eles queriam. Que era milagres e coisas terrenas. Olha que semelhança nossa com esse povo. Uai, Senhor, o Senhor não faz isso que eu quero, então não vou mais na igreja. Ó, o Senhor não está com nada não vou mais na igreja. Não, isso não fala, mas pensa lá no coração, na cabeça. O Senhor não está com nada. Não fez, então não vou fazer para o Senhor. Se o Senhor não fizer as coisas para mim, eu não vou lá dar aula para as crianças, eu não vou fazer nada para o Senhor. Quando eu ou você deixa de fazer alguma coisa para o Senhor vai cobrar de nós. Ah, não é o pastor não. O pastor é o de menos cobrar da gente. O problema é Deus cobrar de nós. Então o povo aqui já decepcionou com esse Jesus que eles queriam. Eles não queriam esse tipo de milagres. Eles queriam um Senhor que desse o que eles quiserem. É a mesma coisa daquele povo. Vou sair da igreja porque não me deu o que eu quis. Então vamos ver, não é? Vamos repensar. E Jesus então, verso 32, replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida a um mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não creste. Ele falou: gente, vocês não estão entendendo nada. Deixa eu explicar para vocês de novo. Vocês estão pensando em comer um pedaço de pão. Eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão da vida. Que aquele que crê em mim não terá fome. Ele é o pão da vida, Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos redimir, para nos tirar do pecado. E nos libertar, e nos dar a vida eterna. Eles não estavam entendendo que essas coisinhas aqui da terra, tudo vão passar. Que a casinha própria vai passar. Que o carrinho próprio vai passar. Que tudo vai passar. Que não adianta vir na igreja para pedir esse tipo de coisa. Que é para vir na igreja para estar com o Senhor. E para buscar o perdão dos pecados e o arrependimento. Jesus falou assim: gente, vocês não entendem nada. Eu já fiz milagres, vocês não estão entendendo. Eu já vos disse, mas vocês não creem em mim. Jesus é o pão da vida. Amém? Não é o pão físico. Ele é a nossa vida. Nós precisamos dele, nós somos totalmente dependentes, como a irmã falou dele. E olha que triste, não estava entendendo nada que ele estava falando. A finalidade do Senhor, a finalidade da nossa fé é a salvação. E o propósito da gente buscar Jesus tem que ser um propósito eterno. Alguém aqui sabe o prazo de vida? Eu nasci tal, vou morrer tal dia. Olha que coisa. Ninguém sabe. Então nós temos que estar preparados. Essas coisas aqui todas vão passar.
O pão, ele excede um casamento maravilhoso. O pão, ele excede filhos maravilhosos. Ele excede o melhor emprego. Ele é muito mais. Jesus é o pão da vida. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele não quer ficar olhando para coisinha terrena para dar para nós. Ai, Senhor, a minha sandalinha estragou, me dá uma sandalinha de ouro. Ele não está ligando para isso. Não é isso que Ele quer de nós. É só a sandalinha de fogo, mas não é isso, gente. Não perca seu tempo orando lá. Ai, Senhor, porque minha blusinha furou. Esquece disso. O propósito do Senhor é muito maior que isso. Muito maior. E o povo não entendia. Jesus estava falando. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Jesus era amoroso, maravilhoso. Porque se fosse nós, já tinha até perdido a paciência, né? Eu mesmo não tenho paciência nenhuma. Não tenho paciência com criança. Mas se você for estudar comigo, você esquece. Você larga a mão no mesmo dia de mim. Você esquece de mim. Porque eu não tenho paciência. Você tem que aprender. Eu falei, aprendeu, senão não. Então ninguém gostava de estudar comigo na faculdade. Eu tinha que estudar sozinha. Então Jesus não. Jesus, ele era amoroso. Ele podia falar, nossa, mas vocês são... sei lá o que mesmo. Na cabeça de vocês deve ter vento. E ele foi tão amoroso, tão cuidadoso. E ele está tentando explicar. E vamos ver o que o povo fez. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. O que vocês falam sobre isso agora? Explicou. O que eles fizeram? Murmuravam, porque ele falou que era o pão que desceu do céu. Murmuravam. Então não era aquilo que eles queriam. O Senhor está falando que o Senhor é o pão que... não é possível. Não é possível. Foi isso que o povo falou. Não é esse pão que eu estou querendo. O Senhor também não está entendendo. Jesus falava, vocês não estão entendendo. E o povo falava, Jesus, o Senhor não está entendendo que nós queremos coisinha. Nós queremos migalhinha. O Senhor quer dar para nós o céu e a vida eterna, mas nós queremos um pedacinho de pão. Então eles murmuravam, eles ficaram tristes quando Jesus falou isso. Reclamavam. Olha que tristeza. Olha como Jesus deve ter se sentido, né? Que tristeza. Irmã Ju, né? é interessante como nós temos que afirmar aqui perante a igreja que nada menos, nada mais, o pregador era Jesus Cristo. E as pessoas não creram no que ele diz, eu sou o pão da vida, quem crê em mim, né, jamais terá fome. Não é verdade? Não? Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê jamais terá sede. Depende de uma obra de Deus nos nossos corações para que nós possamos crer. Esse povo saiu daqui incrédulo, porque não houve um agir do Espírito Santo no coração desse povo. Porque não crer na declaração do próprio Deus nos dá a total confiança nessa afirmação. Eu não posso ir a Cristo a não ser que Ele venha a mim. Eu não posso crer a não ser que a fé seja imputada ao meu coração. Eu de mim mesmo não consigo. Porque o pregador era Jesus Cristo e eles não creram. O pregador é mais maravilhoso, né? Ninguém creu, então não. Imagina todos nós, pobres pregadores. E aí eles murmuravam e ficaram tristes de novo, porque Jesus queria ser o pão da vida para eles. E eles foram rebeldes, né? Eles não queriam aquele pão da vida. E quantas vezes nós somos rebeldes também com o Senhor? E nós não queremos aquilo de maravilhoso que o Senhor tem para nós. E eu lembro uma vez de uma história que uma pastora até contou para nós. Jesus colocou determinada pessoa em determinada igreja. Ele colocou. Mas a pessoa não queria ficar em determinada igreja. Ela não queria servir ao Senhor lá. E eu vi, ela falou, vocês são Jonas. Vocês são Jonas, o Senhor te enviou. O Senhor tem trabalhado na sua vida, o Senhor tem colocado coisas para vocês, só que vocês não aceitam. E murmuram, e pecam, e não querem do Senhor. E quantas vezes nós não queremos do Senhor?
Eu não quero, Senhor. Em quantas ocasiões, quantas coisas Deus coloca para mim, eu falo, isso eu não quero. E foi Deus que colocou assim. Então pensa bem se nós não somos igual esse povo aqui. Murmurava, reclamão. Será que é só eu que reclamo? Ou tem mais alguém aí que dá umas reclamadas boas também? Olha que tristeza, hein? E o povo não queria esse Jesus. Sendo que o próprio Senhor estava pregando. E agora vamos ver o que eles falaram de Jesus, dessa palavra de Jesus, que eles não estavam achando muito boa. Quer ver? Ó? Verso 42. E diziam, não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que tudo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos ver o que eles continuaram falando aqui. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como este pode dar-nos a comer a sua própria carne? Então, eles não queriam entender também, não é? E também tinha a obra do Espírito Santo para fazer, que estava aqui, que nós acabamos de ler, no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí entra o que o irmão Pedro falou. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não nos levar, nós não vamos entender nada mesmo. E esse povo continuou não entendendo. Continuou falando assim, mas o Senhor, eu conheço teus pais, não é possível que o Senhor é o Messias. Então eles não estavam entendendo e continuariam não entendendo. E não querendo esse Senhor, sendo que Ele mesmo estava pregando. A motivação deles de servir esse Deus estava errada. Não era esse Deus que eles queriam. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Irmão Pedro, o que você fala desse texto? Então eles continuaram reclamando entre eles lá. Ai, como é que ele está falando que vai dar de comer a própria carne para nós? Olha isso. Continuou, então, tudo do mesmo jeito. Bom, o que eu entendo é tudo aquilo que eu já falei. Sem o novo nascimento, não há como compreender essa palavra. Se nós fôssemos um pouquinho além, no versículo 60, diz a palavra do Senhor, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Então, se não houver uma obra do Espírito Santo nos nossos corações, nós entenderemos isso como uma afronta. Por exemplo, humanamente falando aqui, nos nossos tempos de hoje, todos os deuses que são adorados, pode ser um deus aí do mar, coisa, eles levam oferta para esse deus. Eles marcam um dia da semana ou do ano e fazem oferta a esse deus. Agora pense o nosso Deus se fazendo oferta como o Cordeiro Santo em nosso lugar e para que nós tivéssemos a possibilidade da vida eterna. Isso é tão maravilhoso para os que creem, mas isso é uma derrota para os que não creem, porque eles olham Jesus morto numa cruz, sendo escarnecido numa cruz. Mas nós que temos a fé, um dom de Deus, nós então podemos ver um Jesus ressurreto, vitorioso sobre a morte
e nós temos a única opção de vida eterna através de Cristo Jesus. Amém. Então, depende de crer realmente em Cristo Jesus para poder entender esse discurso. E o lucro que nós vamos ter é a vida eterna. É o próprio Senhor que nós vamos ter. E eles queriam outros tipos de lucro. Eles falaram assim, ó, como o Senhor curou o paralítico, eu quero que o Senhor me cure. Como o Senhor fez maravilhas para fulano de tal, eu quero que o Senhor faça para mim. Mas o Jesus mesmo, o Salvador, eles não queriam. Então, realmente, a gente já ia para o verso 60. Eles acharam o discurso do Senhor muito duro. Não era essa a palavra que eles esperavam dele. Isso próprio o Senhor falando. Então, quando vem aqui na igreja e ouve o Senhor Jesus falando através da vida do pastor ou de qualquer outro irmão, sobre arrependimento, sobre salvação, o que o povo quer? Não, mas eu quero o culto da vitória. Então, vocês estão entendendo que nós somos esse povo aqui? Eu não quero isso não, pastor. Muda a pregação. Eu não acredito que Deus está usando o Senhor, não. Quando a gente fala isso, a gente questiona o próprio Deus. Eu não acredito. Se o Senhor está falando só isso, eu não quero ouvir sobre isso. Eu quero ouvir sobre cura. Eu quero ouvir sobre o que o Senhor pode me dar. Eu quero ouvir que eu vou ter minha casa própria, que eu não vou ser mais empregado, mas que eu vou ser patrão. Eu quero ouvir que eu não vou andar de carro velho, mas eu vou andar de carro novo. Eu quero ouvir que eu moro numa casa caindo nos pedaços, eu vou morar numa mansão. É essa pregação que eu quero ouvir. E nós somos esse povo aqui. Nós somos a cabecinha pequenininha, como diz o pai, o cérebro de galinha. A gente pensa tão pouquinho. E o Senhor quer dar a gente uma coisa tão maravilhosa, quer nos dar a vida eterna. Então a gente critica esse povo aqui, que estava lá com Jesus, e falando, Jesus explicando. E eles não queriam, nós somos eles. Jesus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu estou vindo aqui na igreja que é para o Senhor me curar. É por isso que eu estou vindo aqui. Então, o Senhor faz isso, senão eu vou embora. Essa é a nossa rebeldia. Nós estamos na igreja com a motivação errada. E todos nós viemos, muitas das vezes, em 99,9% das vezes, pensando em alguma coisa para Jesus fazer por nós. Se nós formos sinceros lá no fundo do nosso coração, nós sabemos a verdade. Senhor, eu quero filhos exemplares. Por isso eu vou na igreja todo dia às 7 horas da manhã para orar para os meus filhos serem exemplares aqui na terra. Senhor, eu vou lá na igreja porque eu tenho uma doença cardíaca e eu quero ser curado. O Senhor deixou sim a medicina, deixou tudo para a gente curar, para a gente ser, né, para a gente ter uma cura ali. A gente está com uma dor de garganta, a gente vai no médico, o médico vai passar um remedinho, a gente vai melhorar. O Senhor já deixou isso para nós. O Senhor já deixa para a gente cuidar da nossa saúde. Eu brigo muito lá em casa, gente, alimentação, façam direito, engorda, depois tem problema cardíaco, o Senhor vem e me cura, problema seu. Você não se cuida, come, que nem uma coisa, brigo até lá em casa. Não é? Não adianta depois, eu venho aqui para o Senhor me curar. Jesus deixou meios para nós. E o objetivo dele, ele pode sim nos curar, mas o maior objetivo dele não é esse. Então, a gente perde tantas idas na igreja, pedindo coisas tão banais para a nossa vida terrena. Ai, Senhor, mas eu quero muito isso. Se eu não casar, eu vou morrer. Morre nada, gente, não morre. Um monte de gente solteira não morreu. Se Deus não quiser te dar o marido, não vai dar e pronto. Não precisa, adianta vir aqui na igreja. Não é, eu vou lá para buscar o marido. Esquece disso. Larga a mão. Se não for para dar, não vai dar, não. Pensa na vida eterna, Senhor. Eu vou te adorar lá na eternidade. Então, nós somos banais como esse povo aqui era. Todos nós temos um pouquinho disso aqui. Não é? Nós vamos na igreja buscando um lucro. Quantas vezes eu participei do louvor, para mim era, vamos supor assim, foi uma época muito difícil. Então, para mim era assim, era um sacrifício participar do louvor. E eu achava que estava fazendo grande coisa para o Senhor. Porque era tão sacrifício participar daquilo. E que Deus ia me honrar muito por aquilo. Não, gente.
Nossa, que coisinha tão pequena que eu estava fazendo para o Senhor, e com a motivação tão errada que eu acredito que o Senhor não recebeu nada daquilo. Nem uma vez eu acredito que o Senhor não recebeu. Porque para mim não era amor, era um sacrifício. Então pensa bem na nossa motivação. Se a gente for dar aula para as crianças, que seja o nosso melhor. Mesmo que ninguém daqui esteja lá vendo, que seja o nosso melhor. Se for fazer qualquer coisa para o Senhor, que seja o nosso melhor, com o objetivo do reino, de conhecer Jesus e de levar pessoas ao Senhor. Porque muitos não conhecem ao Senhor. Grande parte da igreja não conhece esse Senhor. E esse povo aqui se dizia discípulo de Jesus. Se dizia seguidor de Jesus, como nós nos dizemos. Mas e aí? Será que era de verdade? Vamos ver o que eles fizeram então. Eles botaram Jesus na parede, falaram que Jesus tinha um discurso muito duro, que não era aquilo que eles queriam. Verso 66. Algum irmão pode ler para mim, por favor? Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andam com ele. Por que abandonaram ele, pastor? É pela incredulidade, né? Incredulidade, murmuração, ingratidão, né? Tudo que eles viram ele fazer, eles não conseguiam enxergar, né? É o que o pastor Pedro falou. Eles não foram libertos da escravidão, né? Não foram libertos. E a motivação deles era outra. Era escravo da ingratidão, da murmuração, né? Então, o discurso não foi o que eles quiseram. Não era nada daquilo, eles falaram, não é esse Jesus que eu quero, então eu vou me retirar. E abandonaram o Senhor. Como muitos de nós fazemos quando largamos mão do Senhor. As coisas da igreja, as coisas do Senhor não são mais prioridades para nós. Se der, deu. Se não der, não deu. Interessante, irmã, é que quando diz muitos dos seus discípulos, não era apenas alguém que de vez em quando ouvia um discurso de Jesus. Eram aqueles que literalmente caminhavam com ele, que tinham uma vida, talvez ali o dia todo com ele, acompanhando, buscando. E isso é interessante para nós revermos. Muitas vezes nós pensamos, porque temos um ministério na igreja, nós estamos além das expectativas. Talvez nós estejamos muito mais abaixo das expectativas, porque estamos com uma oportunidade de fazer a total diferença, mas por não ter, em verdade, o novo nascimento, ou uma comunhão em excelência com o Senhor, seja uma vida tão fracassada assim. Porque muitos dos seus discípulos não eram qualquer um, eram aqueles que caminhavam com Jesus. Exatamente, era o povo que estava lá atrás dele, fazendo sacrifício, era o povo fiel, não era povinho meia boca não, era discípulo. Então por isso que muitos que estão servindo, que têm ministério, que estão cantando, que estão pregando, vão estar lá no inferno. Nem sequer conhecem esse Senhor. Será que nós conhecemos o Senhor de verdade? Ou também nós somos igual a esse povo aqui, que está indo atrás do Senhor só porque Ele pode dar, mas não sabemos nem quem que é Ele, e nem queremos saber quem que é Ele. E se soubermos que Ele já disse que Ele é o pão da vida, nós não vamos querer aceitar e nós vamos o abandonar. Então esse povo aqui, igual o irmão Pedro diz, era povo firme. Não eram os crentinhos meia boca, não. Eram os que estavam lá firme todo dia. Eram os que iam na reunião de oração, que participavam da vigília. Que fazia realmente, se sacrificava para servir ao Senhor. Mas não queriam o Senhor no fundo do seu coração. E essa aqui talvez seja a nossa foto, seja o nosso retrato. Nós temos tantas vezes buscado o Senhor com motivações erradas. Com o que Ele pode me dar? O que a igreja pode me dar? Essa igreja é insuficiente para mim. Então, peraí, vamos rever. Se essa igreja é insuficiente para você ou para mim, então o problema está em mim e você. Porque essa igreja não está aqui para te satisfazer. Essa igreja está aqui
para levar o nome do Senhor, para que nós sejamos salvos e as outras pessoas que entrarem por essa porta conheçam o Senhor, através da palavra, através do louvor e através da nossa vida. Então a igreja não está aqui para te servir, para te deixar contente. Pelo contrário, se você for um servo fiel do Senhor, nós vamos sofrer. E nós sabemos disso. O diabo não quer, eu vou lá naquele lá que já está lá no mundo. Não, não é esse que ele quer. Ele quer derrubar quem está lá firme mesmo. Então, se você quer ter uma vida de paz, de amor, de tranquilidade, essa não é a vida do Senhor. Não é o que o Senhor espera de mim e de você. A nossa vida vai ser de tribulação, vai ser de luta. E nós vamos louvar o Senhor da mesma forma. Essa semana, irmãos, foi tão corrido para mim, tão difícil, que quantas vezes eu achei que eu não ia aguentar. Eu falei, nossa, às vezes a gente pede tanta coisa boba para o Senhor, mas nem estou pedindo mais. Eu estou pedindo para Deus força para eu servir, força para estar lá e força para levar meus filhos na igreja, porque senão não dou conta. Mas eu vi quantas motivações erradas estavam em meu coração. Às vezes que eu orava, às vezes que eu procurei tantas coisas já. Falei, gente, isso tudo é passageiro. É o que o Senhor queria dizer para eles. Esse povo aqui foi embora, virou as costas sem conhecer o Senhor. E nós somos esse povo. Várias vezes nós temos virado as costas para o Senhor. Porque não temos o lucro que queremos. Então nós buscamos lucro. Fala do capitalismo, o capitalismo busca lucro até dentro da igreja. Ai, nossa, eu sou socialista, não quero capitalismo. Mas busca lucro do Senhor o tempo todo. O que o Senhor pode me dar? Eu vou chegar perto daquele irmão lá, o que aquele irmão pode me oferecer? Irmãos, nós estamos com motivações erradas para servir ao Senhor. Nós estamos com motivações erradas para estar na casa do Senhor. E eu deixo essa pergunta para os irmãos hoje. Qual é a sua motivação para estar na casa do Senhor? Repense. Você tem esse Senhor de verdade? Ou não? É esse Jesus que você quer? Que fala que é suficiente Ele ser o pão da vida? Ou não? Você quer o Jesus que te dê lucro? Uma igreja que te dê lucro? Então vamos repensar que nós temos errado. Nós temos pecado e ofendido o Senhor. Porque quando o Senhor ouviu aquele povo falar, no verso 15 diz que ele até se retirou. Então eu acredito que ele não estava contente. Ele se retirou quando ele viu a motivação daquele povo. Eu acredito que tamanha tenha sido a decepção dele, que ele se retirou sozinho para o monte. Acho que ele falou assim, meu Deus, assim, meu Senhor, né? Jesus falando para Deus, eu estou tão triste. Ele se retirou dali. De tanta era a indignação dele, eu acredito. Então esse verso 15 às vezes não era tão importante. Mas pensa um pouquinho nele, em João 6,15. No que o Senhor pensa e no que o Senhor espera de nós. Nós já vimos que estamos errados, que a nossa motivação está errada. Ele quer te dar a vida eterna. Ele mandou seu único filho para te salvar, para te tirar do pecado. E para te levar para viver um dia eternamente com Ele nos céus. É isso que Ele quer de mim, de você. Coisinhas e coisinhas vão passar. Problemas a gente tem, mas um dia vai passar, né? Hoje nós cantamos, o Senhor nunca deixou a gente, né? E que um dia vai passar. Mas o Senhor não passará. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Aquele que tem fome e sede, aquele que tem... Vamos ler lá de novo, que eu fiz a maior bagunça aqui. Verso 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Esse Deus é o suficiente para você? Ter a salvação dele é o suficiente para você? E para mim? Ou será que a gente quer uma coisinha a mais? Então, se você quer uma coisinha a mais,
está com motivações erradas. Mas a suficiência dele é ser o pão da vida. Amém? Amém? As crianças vão... Pode vir aqui as crianças já direto. Depois eu vou pedir para o irmão Pedro orar com a gente aqui na frente, para o Senhor nos perdoar.